Não, eu não sou monocular, mas defendo o projeto de lei 1615 de 2019, aprovado pelo Congresso Nacional, que vai agora à sanção do senhor presidente da República. O projeto de lei determina que, para todos os efeitos legais, fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual. Isso implicará incluir os monoculares na categoria de deficientes, como as leis estaduais já reconhecem. Falta apenas a esfera federal reconhecer essa condição. Uns defendem que o presidente vete o PL 1615, incluindo o próprio Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, alegando que as medidas afirmativas e os benefícios deveriam ser conferidos tão somente ao que eles chamaram de pessoa realmente necessitada, como que se a visão monocular for conhecida como deficiência, os cidadãos com deficiências de maior grau de severidade ficassem excluídos dos benefícios atualmente previstos a eles, o que não é o caso. Outros, como eu, defendemos o projeto de lei. Não é alijando desiguais de ter sua deficiência reconhecida na esfera federal que garantiremos direitos a outros desiguais. Eu me solidarizo aos monoculares na luta por terem seu direito reconhecido e me junto a demais apoiadores do projeto de lei 1615. Eu vou apresentar a você a filosofia por trás da minha convicção para que o senhor presidente da República sancione o PL 1615. Não é porque a barriga não aparece que a gestante de primeiro trimestre de gravidez não necessita de tratamento preferencial desigual, porque ela é uma desigual naquele contexto de vida em que se encontra. O benefício da fila preferencial a essa mulher foi corretamente previsto pelo legislador, não somente a grávida de barrigão, mas a todas as grávidas. E as grávidas de barrigão não reclamaram que a fila preferencial se estendesse a todas as grávidas. Os portadores de deficiência física que, por exemplo, conseguem se locomover com muletas, corretamente fazem igualmente jus às ações afirmativas ou aos benefícios dados aos deficientes que nem podem sair da cama ou que são cadeirantes, porque é natural que cada um tenha seu grau de limitação, uns mais, outros menos. Quanto aos benefícios, que se criem benefícios ainda mais específicos para graus mais severos de deficiência, se for esse o caso. O que não podemos fazer é comparar os que não têm qualquer limitação física, mental e sensorial, como eu, com as pessoas que têm algum grau de limitação física, mental e ou sensorial. O benefício dado aos deficientes físicos e mentais, independentemente do grau de sua deficiência, foi corretamente previsto pelo legislador, e isso porque temos uma Constituição cidadã. O Estatuto dos Idosos preconiza tratamento diferenciado preferencial aos acima de 60 anos de idade. A gente não vê idosos de 80, 90 ou 100 anos querendo aumentar o critério de idade para alijar os sexagenários ou os septuagenários dos benefícios do Estatuto. Quando se precisar diferenciar, tudo bem, como está sendo o caso da vacinação contra a Covid-19. Primeiro os acima de 90 anos, depois os de 80, depois os acima de 70 e assim sucessivamente. Ou seja, quando necessário, bastou ser legislado que os acima de 80 anos sejam tratados ainda mais especialmente, como é o caso também das vagas de estacionamento, que já vemos por aí, vagas exclusivas para os acima de 80 anos, ainda mais próximas à entrada do prédio, do que aquelas vagas de estacionamento reservadas aos idosos em geral. Mas quando falamos de deficiência visual, os monoculares são compreendidos por muitos como aqueles que estão
se dando bem por terem tratamento preferencial, como a petulante da grávida de primeiro trimestre, como o malandro que consegue se locomover sem qualquer problema usando suas muletas, ou como o tiozão saudável de 70 anos. A grande diferença é que esses grupos que citei e que são corretamente tutelados pelo Estado como desiguais, porque temos uma Constituição cidadã, tiveram suas limitações reconhecidas em lei. Como pode a legislação federal tratar o monocular como me trata? Eu, que não tenho qualquer problema de saúde nos meus 2 olhos, graças a Deus. Mesmo sem ter o local da fala, porque eu não sou monocular. Eu sei do que eu estou falando. Este foi meu quarto numa casa no subúrbio do Rio de Janeiro, onde cresci. A foto foi tirada no dia da festinha de 15 anos que meus pais fizeram no quintal da casa, comprando um bolinho de padaria e convidando os amigos e parentes. Observem que no quarto tem 2 camas. É que eu dividi o quarto com minha irmã, a Helena, monocular. Eu não sou monocular, mas sou testemunha de como se dão as 24 horas do bastidor da vida de um monocular ao longo de sua existência. Eu me lembro como se fosse hoje das intensas crises de dor no glóbulo ocular do olho cego da Helena. Lembro das aulas que ela faltava, das provas que fazia sem ter estudado, do quarto que tinha de ficar escuro por causa dela. Cresci ouvindo o nome do colírio Maxitrol, que não podia faltar no estoque de casa. Testemunhei os bullying sofridos pela minha irmã. Vi meus pais chorando, buscando tratamento psicológico para ela. Vi meu pai organizando viagens de ônibus pelo Brasil, no desespero para encontrar um oftalmologista na década de 70, 80, para propor a doação de um de seus próprios olhos para colocar na vista esquerda da minha irmã. Eu, pequena, eu assistia a tudo isso, impotente, sem saber como eu poderia ajudar. Hoje minha irmã tenta se adaptar a lentes estéticas, mas ainda tem crises de dor e controla com colírios. A cavidade óssea ocular se aprofunda. Além do seu drama do bastidor, para tratar as crises periódicas que as pessoas em geral ignoram quando falamos do monocular, o deficiente monocular cego de um dos olhos convive com a ausência da metade do campo visual correspondente ao olho afetado e com a dificuldade para a visão de profundidade em função da perda da visão binocular, tendo de redobrar a atenção ao dirigir, ao praticar esportes e não esbarrar nas coisas e nas pessoas. A deficiência a que estamos nos referindo aqui não é física, não é mental, é sensorial. Classificação incluída na Organização Mundial da Saúde, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e nas leis estaduais. É chegado o momento do reconhecimento da visão monocular como deficiência pela esfera federal, se quisermos dar coerência ao nosso ordenamento jurídico, que tem a Constituição Cidadã de 88 e, portanto, seus princípios fundamentais, como o da isonomia, se propagando para todos os demais ramos do direito brasileiro. A avaliação da deficiência à luz dos critérios biopsicossociais bem se enquadra ao monocular, como já confirmou o poder legislativo das esferas estaduais, e o poder judiciário vem igualmente concedendo benefícios ao monocular quando provocado. Os critérios da avaliação são claros. Há impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, nesse caso na cavidade óssea, onde está o olho cego, com as crises e as dores periódicas do globo ocular do olho cego. Há ainda os fatores psicológicos e pessoais afetados. Tem também a limitação no desempenho do monocular, sobretudo em época da crise
no glóbulo ocular do olho cego, o que vai restringir de tempo em tempo a sua participação nas atividades rotineiras de trabalho, em especial no que diz respeito à sua sensorialidade. Não é porque existe a diferenciação entre o grau de deficiência em meio aos próprios deficientes que iremos excluir aqueles relativamente menos afetados, se os compararmos aos severamente afetados por alguma deficiência. É como excluir da fila preferencial a grávida que ainda não tem a barriga grande, ou os idosos de 70 anos de aparência saudável, ou o deficiente físico que consegue caminhar de muletas e aparentemente não tem seu ir e vir afetado. Não é assim que devemos raciocinar se quisermos fazer valer o princípio constitucional da isonomia.